Então, a gente vai separar aqui e a gente vai ver a questão do benzeno e ressonância. Benzeno e ressonância. Então, a gente estava vendo ali a classificação, né, em que a gente tem o núcleo aromático. Então, esse núcleo aromático, que ele é composto por 6 carbonos. Então, a fórmula molecular do benzeno é C6H6. A fórmula estrutural é essa aqui, mas essa é uma das representações, né? A gente pode também representar ele de uma forma mais completa, digamos assim, onde todos os elementos ali vão ser representados. Desculpa. E a gente vai ter aqui o quê? Por que a gente representa o benzeno assim, dessa forma, né? Que nós temos os 6 carbonos ligados de uma forma, de uma cadeia fechada, mas ela é chamada de aromática por quê? Porque ela tem, então, ligações duplas intercaladas, né? Então, eu tenho aqui uma dupla, depois uma simples, depois uma dupla, uma simples e novamente uma dupla e uma simples, né? Então, essa bolinha que aparece aqui, ela não é um oxigênio, ela é a representação dessas ligações duplas da cadeia aqui. Então, tanto faz eu representar, vou colocar aqui a estrutura 1, a estrutura 2. Tanto faz eu representar a estrutura 1 quanto a estrutura 2, né? Claro que aqui na estrutura 2 estão faltando agora os nossos hidrogênios, né? Que agora, como ela não está simplificada, eu preciso representar os 6 hidrogênios da cadeia. Então, eu posso escolher se eu represento igual à cadeia 1 ou igual à cadeia 2, né? Eu ainda posso representar de uma forma estrutural, toda completa ali. A ligação dupla, ela pode estar em outra posição, né? Então, a gente começou antes por aqui, na cadeia 2. Agora, eu vou começar por outro carbono, né? Então, por exemplo, se a gente começar aqui a dupla, eu vou ter que ter depois uma simples, depois eu intercalo de novo com a dupla, intercalo com a simples e novamente com a dupla. Então, aqui na cadeia 3, continua sendo ainda a mesma estrutura. São formas diferentes da gente representar essa estrutura que é o benzeno, né? Então, o nome dele é benzeno. Ou, para fins de classificação como aromático, né, eu chamo de núcleo aromático ou anel benzênico, né? Então, a gente chama de benzeno, núcleo aromático, anel aromático, anel benzênico. Então, todas essas nomenclaturas servem aqui para essa cadeia, né? Claro que quando a gente vai dar o nome, a nomenclatura para a cadeia, a gente vai estar usando o benzeno, na maioria das vezes. Então, a gente vai trabalhar isso também. O benzeno, né, por conta de ter essas ligações duplas na cadeia, então, por ter essas ligações duplas intercaladas com as ligações simples, então, o que ocorre nessa cadeia? Ocorre nessa cadeia um fenômeno chamado de ressonância. Na verdade, foi descoberto assim, que existe esse fenômeno por conta
do comprimento dessas ligações, né? Então, o comprimento dessas ligações duplas e simples na cadeia do benzeno, elas têm um comprimento médio, né? Um comprimento de ligação médio de 1,40 picômetros, né? Que é 10 na menos 12. Então, existe um comprimento médio, mas na prática, na realidade, quando eu tenho sempre uma ligação simples, o comprimento da ligação ele é maior, e quando eu tenho uma dupla, ele seria menor, né? Então, no benzeno não ocorre isso de a simples ser maior e a dupla ser menor. O que ocorre é uma média. É uma média de tamanho de ligação. Por conta disso, foi descoberto que existe, né, que ocorre esse fenômeno de ressonância, né? Então, o que seria exatamente, né, esse fenômeno de ressonância, né? Significa que quando eu tenho essa ligação dupla, vou pegar a cadeia 2 aqui, a ligação dupla, isso é o quê? Então, a ligação dupla, ela é, né, um par de elétrons. Então, a ligação dupla, ela é um par de elétrons. Vou representar o elétrons por E, acentuado, né? Então, esse parzinho de elétrons, ele não é fixo ali, ele se movimenta. Então, os elétrons da ligação dupla mudam constantemente de lugar, né? Então, os elétrons da ligação dupla mudam constantemente de lugar dentro ali daquela cadeia. Então, isso é o nosso fenômeno de ressonância. Isso é o nosso fenômeno de ressonância. Então, por isso, nós temos a representação da molécula de benzeno, né? Ela pode ser representada também como um híbrido de ressonância. Porque se a gente olhar aqui para a estrutura 2 ou para a estrutura 3, na verdade, não é que ela existe somente a estrutura 2 nem somente a estrutura 3. Existem as duas estruturas ao mesmo tempo, né? Porque eles fazem ressonância, esse par de elétrons. Então, na verdade, a gente teria aqui um híbrido de ressonância. Na verdade, então, para a gente representar melhor onde estariam as ligações duplas, o que a gente iria representar nesse híbrido de ressonância? Esse círculo pontilhado, né? Isso é o híbrido de ressonância. Então, quer dizer o quê? Que as ligações duplas elas estão se movimentando. No entanto, para fins de desenho ali da fórmula estrutural, né? Então, a gente vai usar sempre, né, o que a IUPAC, que é o órgão internacional ali de padronização, né? Ela recomenda que a gente sempre represente ou dessa forma aqui como está na cadeia 1, ou na cadeia 2, ou na cadeia 3. Né? Então, podemos representar dessas três formas. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, próximo item. Vamos falar sobre posições no anel benzênico, ou simplesmente no benzeno, né? Posições, para fins depois de nomenclatura. Né? Então, nós temos aqui, vou colocar o item 1, um benzeno, onde lembram que ele tem aqui hidrogênios, né? Só que agora a gente vai substituir esses hidrogênios por uma outra estrutura, né? por outras ramificações. Então, nesse caso aqui, eu substituí por CH3. Então, eu vou fazer aqui as três estruturas, que vão ser substituições no anel diferentes, né? CH3, CH3 e a estrutura 3 aqui.
Então, aqui os hidrogênios eles foram substituídos em posições diferentes, né? Então, a gente sempre atribui aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui de igual forma, 1, 2, 3, né? Então, cada carbono aqui ele tem esse número de posição. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Quando eu tenho substituições do hidrogênio no carbono 1 e no carbono 2, essa posição ela é chamada 1,2, e depois a gente vai dar o nome ali, né? Ou então ela pode ser chamada também de posição orto. Nesse caso aqui da cadeia 2, a substituição de hidrogênio foi no carbono 1 e 3, então ela é chamada de posição meta. E na cadeia 3 aqui, a substituição dos hidrogênios foi na cadeia 1 no carbono 1 e 4. Então, a nomenclatura que a gente dá quando existe isso é para. Então, posição orto, meta e para hidrogênios substituídos naquelas posições. Vou falar aqui também da questão do naftaleno, das posições do naftaleno que a gente também viu, né? Então, o naftaleno, ele é aquela cadeia formada, né? Ela é poli, então nuclear, né? Condensada. Então, ela é formada. Lembram que aqui, né, tem sempre hidrogênios ligados. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar aqui a nomenclatura da posição quando eu tenho hidrogênios substituídos. Então, esse é o naftaleno. Se nós tivermos substituições nessa parte superior e inferior, a gente sempre dá o nome de alfa. E se a gente tiver substituição nessas partes laterais aqui, substituirmos esses hidrogênios, a gente chama de posições beta. Então, ficamos por aqui na nossa aula. Até a próxima aula.